O mar da Bahia não era azul como nos cartões postais. Nesta tarde de 1932, ele possui a cor do ferro oxidado, um cinza profundo e hostil que parece devorar a luz do sol antes que ela toque a superfície. De repente, um volume pesado rompe a linha da água. É um saco de estopa, desses usados para transportar café, amarrado com cordas grosseiras de sisal. Por um segundo, ele flutua, embalado pela crista de uma onda. E é nesse segundo que o horror se torna palpável. O saco se contorce. Não é o movimento da correnteza, mas um espasmo humano, frenético, desesperado. Unhas invisíveis rasgam o tecido de dentro para fora, criando pequenas saliências pontiagudas na trama áspera, enquanto um som abafado, um lamento que a garganta já não tem forças para transformar em grito, escapa entre as fibras. O peso do sal e da água invade o invólucro, e o saco afunda, deixando para trás apenas uma trilha de bolhas prateadas que estouram na superfície como se rissem daquela existência apagada. O oceano, vasto e indiferente, fecha-se novamente, guardando em suas profundezas o segredo de mais uma alma descartada como refúgio. Sejam bem-vindos ao Mentes Malditas. O que você acabou de presenciar não é uma obra de ficção gótica, mas um fragmento brutal da nossa própria terra, um capítulo que muitos preferiam ver sepultado sob as arestas do tempo. Hoje, nós vamos navegar pelas águas escuras do SS Anunciação, um navio que carregava muito mais do que mercadorias. Ele transportava o desespero de um povo traído. Se você acredita que a história deve ser contada em toda a sua crueza, sem filtros ou maquiagens, deixe seu like agora. Esse gesto não é apenas um apoio ao canal, é um sinal de que você está disposto a encarar as sombras que a historiografia oficial tentou varrer para debaixo do tapete. O choque que você sentiu ao ver aquele saco de estopa se mexer é apenas a porta de entrada para um dos episódios mais sombrios do que podemos chamar de Holocausto brasileiro. Prepare-se, pois o que aconteceu nos porões daquela embarcação desafia a sanidade e redefine o conceito de crueldade humana. Estamos no ano de 1932. Enquanto o mundo ainda tenta se recuperar da Grande Depressão, o Nordeste brasileiro enfrenta um inimigo muito mais antigo e implacável: a seca. Mas a sede e a fome não eram as únicas vilãs dessa tragédia. Havia um projeto político em curso, uma higienização social que pretendia remover o incômodo visual dos retirantes que chegavam às cidades. O cenário é Fortaleza, uma capital que desejava ser moderna, mas que se via invadida por legiões de seres esqueléticos, cobertos de poeira e esperança morta. A solução encontrada pelas autoridades da época foi a criação dos currais do governo, campos de concentração para seres humanos. Milhares de homens, mulheres e crianças eram confinados atrás de arames farpados, vivendo em condições que reduziriam qualquer animal ao estado de loucura. O cheiro de excrementos e carne enferma pairava sobre esses campos como uma névoa espessa, enquanto o governo buscava uma forma de se livrar definitivamente daquela carga viva. Foi nesse contexto de profunda desumanização que surgiu a promessa de uma terra prometida no sul. O Porto de Santos, as fazendas de café de São Paulo, o trabalho digno e a comida farta. Para quem estava morrendo de sede em um curral de lama seca, qualquer navio parecia uma arca de Noé. O SS Anunciação esperava no cais, com sua chaminé cuspindo uma fumaça negra que manchava o céu de Fortaleza. Mas o que os retirantes não sabiam era que o capitão daquela embarcação, um homem chamado Valeriano, já havia perdido contato com a realidade muito antes de a âncora ser levantada. Valeriano, conhecido nos portos como o Profeta, via no mar uma ferramenta de purificação. Para ele, o navio não era um transporte, era um tribunal flutuante onde apenas os puros deveriam chegar ao destino. E no porto, sob o olhar indiferente dos soldados, as famílias eram empurradas para dentro dos porões de carga, o mesmo lugar onde antes se transportavam gado e sacas de grãos. Severina era uma dessas pessoas. Ela apertava o filho contra o peito, um menino de 6 anos que parecia ter esquecido como se fala. Seus olhos, grandes e fundos, observavam a escuridão do convés inferior enquanto eram empurrados por baionetas. O som do ferro batendo contra o ferro, as correntes sendo ajustadas e o render das tábuas de madeira criavam uma sinfonia de mau agouro. Dr. Munhoz, o jovem médico sanitarista que subira a bordo acreditando que exerceria sua nobre missão de salvar vidas, observava a cena do alto, com um nó na garganta que ele tentava engolir em vão. Ele trazia consigo caixas de quinino e ataduras, ignorando que o verdadeiro mal que infestava aquele navio não poderia ser curado com remédios. O imediato Peixoto, ao seu lado, cuspia no chão e conferia a lista de embarque, contando as pessoas como se contasse mercadoria avariada. Menos 20% de perda no trajeto e ainda teremos lucro, murmurou ele para o capitão, enquanto Valeriano,
Com as mãos trêmulas sobre o parapeito, olhava para o horizonte e sussurrava passagens distorcidas de textos sagrados. O navio soltou um apito longo e fúnebre, um som que ecoou pelas dunas de Fortaleza como um último adeus. À medida que a costa desaparecia e o azul do mar envolvia o SS Anunciação, a porta de ferro do porão principal foi trancada por fora. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo choro baixinho de centenas de vozes e pelo barulho das ondas batendo contra o casco. Ali, no escuro, o tempo começou a se diluir. O calor dentro do porão subiu rapidamente, transformando o ar em algo sólido, difícil de respirar. As paredes de metal começaram a suar, e o cheiro de humanidade confinada começou a se tornar insuportável. Severina sentiu o chão vibrar com o motor do navio, uma vibração que parecia vir de dentro de sua própria alma. Ela não sabia, mas aquele seria o início de uma descida aos infernos, onde a linha entre o homem e a fera seria apagada pelas águas do Atlântico. O que acontece com a mente de um homem quando ele é colocado no comando de centenas de vidas, mas não as enxerga como semelhantes? E o que acontece com as vítimas quando elas percebem que a salvação prometida é, na verdade, uma sentença de morte lenta? À medida que o navio ganhava velocidade, o capitão Valeriano subia ao passadiço, sentindo o vento salgado no rosto, convencido de que Deus lhe havia dado o poder de decidir quem viveria para ver a terra do café e quem seria devolvido ao abismo. Ele olhava para o mar e via um monstro faminto, pronto para ser alimentado. Mal sabia o Dr. Munhoz que suas caixas de medicamentos seriam inúteis contra a psicose que começava a exalar da cabine de comando. A viagem apenas começara, e o rastro de espuma que o SS Anunciação deixava para trás era a única prova de que aquelas pessoas ainda pertenciam ao mundo dos vivos. A escuridão do porão estava prestes a parir algo terrível, algo que nenhuma oração poderia deter. O destino de Severina e de todos os outros agora dependia da misericórdia de um homem que se acreditava um Deus, e da resistência de corpos que já não tinham mais nada a perder além da própria dignidade. O cheiro do sal estava mudando. Agora, ele trazia o odor metálico do que estava por vir. O sol que castigava o Ceará em 1932 não era uma estrela. Era uma ferida aberta no céu, destilando um fogo que transformava a terra em osso e a esperança em cinzas. Naquela época, o sertão não era apenas um lugar geográfico, era um estado de agonia. A poeira, fina e onipresente, infiltrava-se nos pulmões, nas roupas e nos pensamentos, cobrindo tudo com um véu de morte. Foi desse cenário de desolação que surgiram os currais humanos, os campos de concentração de retirantes como o do Alagadiço e o de Patu. Imagine o som constante de milhares de pés arrastando-se sobre o chão esturricado, o murmúrio de vozes que já não pediam comida, mas apenas o fim do sofrimento. O governo da época, sob a égide de uma política de higienização que beirava o delírio, via nessas multidões de flagelados uma mancha na estética urbana de Fortaleza. O plano era simples e cruel: isolar os indesejáveis para que a elite pudesse tomar seu café sem o incômodo visual da miséria alheia. Severina lembrava-se do cheiro do campo de concentração como se ele estivesse impregnado sob sua pele. Era um odor de decomposição lenta, de corpos que se consumiam a si mesmos na ausência de nutrientes. O arame farpado que cercava o curral não servia para proteger, mas para marcar a fronteira entre a humanidade e o descarte. Ali, ela viu o brilho nos olhos de seu filho desaparecer, substituído por uma apatia vítrea que assombrava mais do que o ronco do estômago. Quando os recrutadores do governo chegaram, falando com vozes untuosas sobre as riquezas do Sul, sobre o verde infinito das plantações de café e sobre a dignidade que o trabalho em São Paulo devolveria a cada um, muitos viram naquelas palavras o maná caído do céu. Não sabiam que o Sul era apenas o nome de um novo tipo de cativeiro, um que não tinha cercas de arame, mas paredes de ferro rodeadas por quilômetros de oceano. A operação de transferência para o porto de Fortaleza foi realizada sob o manto da madrugada, como se o Estado tivesse vergonha do que estava fazendo, embora o fizesse com a eficiência de um matadouro. Caminhões abarrotados transportavam os retirantes, que se amontoavam como sacos de farelo. No cais, o SS Anunciação aguardava, uma estrutura metálica que rangia com a maré, parecendo um animal pré-histórico agonizante. O capitão Valeriano observava o embarque de cima, sua figura recortada contra a luz da lua, segurando um terço de madeira cujas contas ele esmagava entre os dedos nervosos. Para ele, cada alma que subia a prancha era uma unidade de pecado que ele teria a missão divina de filtrar. O imediato Peixoto, por outro lado, via apenas números. Ele anotava em sua caderneta: carga, 400 unidades. Condição, degradada. A mercadoria humana estava sendo carregada para o porão, e o lucro dependia da quantidade que sobrevivesse à travessia.
O momento em que Severina pisou na prancha do navio foi o momento em que a realidade da seca foi substituída por um novo terror: o enclausuramento. O navio não tinha as cabines brancas e o luxo dos transatlânticos que cruzavam o Atlântico rumo à Europa. Ele era um cargueiro rústico, com o casco manchado de óleo e ferrugem, adaptado às pressas para essa carga especial. O médico, Dr. Munhoz, tentava manter uma postura profissional enquanto via famílias inteiras serem empurradas para o ventre do navio. Ele sentia o peso da injustiça no ar, um peso que se tornava físico à medida que a densidade humana no porão aumentava. Munhoz tentou interpelar Peixoto sobre a ventilação, mas o imediato apenas riu, um som seco que lembrava o bater de ossos. Doutor, essa gente sobreviveu ao sol do Ceará. Um pouco de sombra no porão não vai matá-los, disse ele, ignorando que a sombra ali era, na verdade, um túmulo antecipado. A semente da loucura que brotava em Valeriano encontrava terreno fértil no isolamento do mar. Ele acreditava piamente que a seca não fora um fenômeno climático, mas um castigo de Deus para o povo do norte, e que ele, Valeriano, era o escolhido para conduzir esse povo através de um batismo de ferro e sal. Ele passava horas na cabine de comando, cercado por garrafas de cachaça barata e mapas náuticos rabiscados com versículos bíblicos. A sífilis que corroía seu sistema nervoso começava a produzir alucinações auditivas. Ele ouvia o mar clamando por dízimos, exigindo que o peso do navio fosse aliviado não apenas de carga, mas de impurezas. O SS Anunciação já não era uma propriedade da Marinha Mercante, era o domínio privado de um fanático armado com a autoridade de um capitão e a demência de um profeta autoproclamado. Enquanto o navio se afastava da costa, deixando para trás o rastro das águas turvas de Fortaleza, o sentimento de alívio inicial dos retirantes começou a se transformar em um pavor sufocante. A promessa da comida farta foi substituída por uma tigela de farinha com água salobra, entregue uma vez ao dia através de uma pequena escotilha. O porão, desprovido de luz natural, tornou-se um microcosmos de desespero. O som das máquinas do navio, um latejar constante e opressor, parecia o batimento cardíaco de um monstro que os havia engolido. Severina, sentada sobre uma esteira de palha úmida, abraçava o filho e tentava imaginar o cheiro da terra molhada da chuva, mas seus sentidos agora só conheciam o odor do óleo diesel e do suor frio. O navio avançava para o sul, mas para aqueles que estavam em seu ventre, a direção era uma só: o desconhecido. A gênese desse crime não estava apenas na mente doente de Valeriano, mas no cálculo frio dos governantes que permitiram que esse transporte ocorresse. Era um negócio lucrativo. O Estado pagava pela remoção, e os fazendeiros pagariam pela entrega. O que acontecesse no meio do caminho, na imensidão azul onde nenhuma lei alcançava, era de responsabilidade exclusiva do oceano. O Dr. Munhoz, em sua primeira noite no mar, não conseguiu dormir. Ele ouvia, através das anteparas, o lamento abafado que subia dos porões. Era um som coletivo, uma vibração de angústia que parecia fazer o metal do navio chorar. Ele sabia que algo estava terrivelmente errado, mas o medo do olhar gélido do imediato Peixoto e do fervor assustador do capitão o mantinham em silêncio. A semente da tragédia estava plantada e, alimentada pela negligência e pela insanidade, estava prestes a florescer em uma forma de horror que nenhum deles poderia ter previsto. O navio cortava as ondas com uma pressa sinistra, como se estivesse ansioso para chegar ao ponto onde os gritos dos moribundos seriam abafados pelo rugido do vento. A viagem para a vida melhor estava apenas começando, e a porta do porão permanecia trancada, guardando um segredo que o mar, em breve, exigiria para si. O destino estava selado, e o rastro de espuma branca deixado para trás era o único vestígio de que o SS Anunciação ainda pertencia ao mundo dos homens, antes de se tornar um santuário de fantasmas. O SS Anunciação avançava agora sobre águas mais profundas, e o que antes era um navio cargueiro transformará-se, oficialmente, em uma anticâmara do inferno. O ar dentro dos porões tornou-se uma entidade física, uma massa espessa de calor úmido que grudava na garganta e impedia o pulmão de se expandir completamente. Não havia brisa que alcançasse as profundezas daquela estrutura metálica, apenas o ar exalado por centenas de bocas famintas, carregado de dióxido de carbono e do cheiro acre do medo. Severina sentia o metal das paredes latejar. O calor transformava o porão em um forno de ferro, onde o suor escorria pelos corpos esqueléticos dos retirantes, misturando-se à sujeira e aos dejetos que já não tinham para onde escoar. O som era uma constante tortura, o ranger rítmico das chapas de aço, o rugido ensurdecedor dos motores e, acima de tudo, o murmúrio de orações desesperadas que se misturavam a tosses secas e profundas. Foi nesse ambiente de privação absoluta que a doença da casca fez sua primeira aparição. Começou como uma coceira persistente,
Um formigamento sob a pele que parecia o caminhar de 1000 insetos invisíveis. O Dr. Munhoz, descendo ao porão com uma lanterna de querosene cuja luz vacilante projetava sombras grotescas nas vigas, ficou horrorizado ao ver o primeiro paciente. A pele do homem, antes apenas ressecada pela seca, estava sofrendo uma mutação pavorosa. Ela endurecia em placas acinzentadas, como se o corpo estivesse tentando se transformar em pedra ou em couro curtido. Ao menor movimento, essas placas rachavam, revelando uma carne viva e vermelha por baixo, que sudava um líquido amarelado e fétido. Era uma variante agressiva de pelagra, exacerbada pela falta total de vitaminas e pela insalubridade, mas para os olhos supersticiosos daqueles homens, parecia algo bíblico. A pele tornava-se uma carapaça rígida que aprisionava a alma em um suplício de dor a cada respiração. No convés superior, o capitão Valeriano vivia em um mundo à parte. Ele passava horas debruçado sobre o parapeito, observando o rastro de espuma branca deixado pelo navio. Em sua mente, cada placa de pele que caía dos doentes no porão era uma escama de pecado sendo removida. Eles estão mudando de pele, Peixoto, dizia ele ao imediato, com os olhos fixos no vazio. Estão deixando para trás o homem velho para renascerem no sul. É o processo de purificação. Peixoto apenas acendia seu charuto, o cheiro do fumo caro contrastando violentamente com o odor de podridão que subia pelas fendas das escotilhas. Para o imediato, a doença era apenas um problema de logística. Se a casca se espalhasse demais, a mercadoria perderia o valor. Ele não via humanos, via sacas de café que estavam apodrecendo e precisavam ser entregues antes que o prejuízo fosse total. Severina vigiava seu filho com uma atenção maníaca. Ela usava pouca água que recebia para limpar o rosto do menino, temendo que a casca o reivindicasse. Ao seu redor, a personificação da dor era absoluta. Ela via homens fortes reduzidos a sombras que se arrastavam, cujos dedos endurecidos já não conseguiam mais segurar as canecas de metal. O ambiente sensorial era uma agressão contínua. O gosto metálico da água salobra, o toque áspero das esteiras de palha apodrecida, a escuridão pontuada apenas pelos flashes das lanternas dos guardas que desciam para chutar os corpos e verificar quem ainda respirava. O plano do governo de limpar Fortaleza estava funcionando com uma eficiência macabra. O SS Anunciação era um sistema fechado de extermínio onde a morte não vinha por balas, mas pelo abandono sistemático. O Dr. Munhoz tentou confrontar o capitão no salão de jantar, um ambiente que preservava um luxo decadente com suas madeiras polidas e talheres de prata. Capitão, eles estão morrendo. Não é uma purificação, é uma epidemia de fome e falta de higiene. Precisamos atracar em Salvador, buscar suprimentos frescos, limões, carne, remédios. Implorou o médico, as mãos trêmulas sobre a toalha de mesa branca. Valeriano levantou o olhar, e Munhoz viu ali um abismo. O capitão não estava mais lá. Havia apenas um profeta de pesadelo ocupando aquele corpo. Doutor, o senhor cuida da carne, mas eu cuido do espírito da viagem. Ninguém desce desta arca até que o mar decida que eles estão prontos. O senhor não entende a beleza do que está acontecendo? Eles estão se tornando novos seres. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo tilintar de um garfo contra o prato de porcelana. A execução do plano de transporte clandestino entrava em sua fase mais crítica. O navio estava agora a dias de distância de qualquer ajuda, navegando por uma zona de correntes traiçoeiras. No porão, o desespero começou a gerar uma tensão elétrica. A falta de oxigênio causava delírios coletivos. Alguns retirantes juravam ouvir o som de chuva batendo no casco, quando na verdade era apenas o sangue batendo em seus ouvidos febris. Severina sentiu a primeira placa endurecida em seu próprio braço. Uma pequena mancha cinza, áspera como lixa. Ela cobriu com o trapo de sua saia, escondendo-a do Dr. Munhoz e de todos. Ela sabia que, naquele navio, qualquer sinal de fraqueza era uma sentença de descarte. O medo de ser jogado ao mar como um fardo inútil era maior do que a dor da pele rachando. A noite caía sobre o Atlântico, e o SS Anunciação deslizava como uma tumba de ferro sobre um espelho de obsidiana. O ritmo das máquinas parecia acelerar, impulsionado pela vontade insana de Valeriano de chegar ao seu destino místico. Mas o porão já não suportava mais o peso de tantos mortos-vivos. O cheiro da doença da casca impregnava o navio de ponta a ponta, uma mistura de mofo, sangue seco e o odor doce da infecção. Dr. Munhoz, trancado em seu pequeno camarote, começou a escrever um diário que nunca seria lido, documentando a descida à barbárie. Ele percebeu que o plano nunca fora levar aquelas pessoas ao sul, o plano era o trajeto.
O navio era o destino final. Enquanto isso, o imediato Peixoto revisava as correntes e os cadeados das portas de ferro. Ele sabia que animais encurralados e doentes podem se tornar perigosos quando percebem que não há mais saída, e ele estava preparado para garantir que a carga, viva ou morta, permanecesse onde deveria estar, sob seus pés. O horizonte não trazia esperança, apenas mais água, enquanto o SS Anunciação se perdia na vastidão, carregando seu segredo de escamas e agonia para o centro de uma tempestade que já se desenhava no céu carregado. O SS Anunciação agora não era apenas um navio, era um organismo doente, flutuando em um mar que parecia ter esquecido a existência da justiça. A doença da casca havia evoluído de uma enfermidade para uma sentença coletiva. No porão, o Dr. Munhoz caminhava entre corpos que já não pareciam humanos. O som das placas de pele se quebrando quando alguém tentava se mover era como o estalar de folhas secas sob botas pesadas. A infecção já não era o único problema. A loucura havia se instalado. Homens e mulheres, no auge do delírio, tentavam arrancar as próprias crostas com as unhas, acreditando que por baixo daquela armadura cinzenta encontrariam a liberdade, mas só encontravam um suplício. Munhoz, com as mãos manchadas e a alma estilhaçada, subiu ao convés com uma determinação suicida. Ele precisava confrontar o capitão Valeriano. Precisava exigir que o navio mudasse o curso para Salvador ou que os prisioneiros fossem trazidos para o ar livre. Mas, ao chegar à ponte de comando, o que encontrou foi um cenário de pesadelo teocrático. Valeriano estava de pé diante do timão, mas suas mãos não tocavam a roda. Ele tinha um olhar perdido no infinito, enquanto o imediato Peixoto mantinha o curso com uma frieza mecânica. O capitão não usava mais seu cap. Em vez disso, enrolara um pedaço de lona suja na cabeça como uma coroa de espinhos improvisada. Eles estão gritando, doutor, sussurrou Valeriano sem olhar para trás. Mas não é de dor. É o som da alma se libertando da casca mundana. Você não ouve a melodia? Munhoz sentiu um frio que o sol dos trópicos não conseguia aquecer. Ele percebeu que o capitão havia proibido qualquer comunicação com o exterior. O rádio fora destruído. Valeriano acreditava que qualquer intervenção externa seria uma interrupção do processo divino. O dilema moral que se apresentava diante de Munhoz era paralisante. Se ele tentasse o motim, seria morto por Peixoto. Se ficasse em silêncio, seria cúmplice do extermínio. Ele olhou para as mãos e viu nelas o sangue de centenas de retirantes que ele jurara proteger. É aqui que precisamos parar e olhar para o espelho da história. O que você faria se estivesse no lugar desse médico? Imagine-se confinado em uma estrutura de ferro, vendo o Estado que deveria protegê-lo transformar-se no seu carrasco, enquanto um homem louco decide o seu destino baseado em visões distorcidas. O verdadeiro monstro dessa narrativa é o capitão Valeriano com seus delírios messiânicos, ou é o governo que, em 1932, criou a indústria da seca e deliberadamente empilhou seres humanos em porões de carga para que o mar resolvesse o problema social? A omissão é um crime tão hediondo quanto a ação direta? Deixe seu comentário abaixo sobre esse dilema. Você acredita que em tempos de crise extrema, a loucura individual é apenas um reflexo da crueldade organizada de um sistema? Sua opinião ajuda mentes malditas a mergulhar ainda mais fundo nessas questões que a maioria prefere ignorar. Enquanto o debate ético se perdia no vento, a tensão no porão atingia o ponto de ruptura. Severina, cuja pele no braço agora era uma ferida aberta e endurecida, percebeu que a ração de água havia sido cortada pela metade. O imediato Peixoto decidirá que carga doente não precisa de hidratação. Ela olhou para o filho, que mal abria os olhos, e sentiu uma fúria animal despertar em suas entranhas. Ela não era mais a retirante submissa que fugira da seca. Ela era uma mãe cujo único instinto restante era a proteção da prole. Ela começou a sussurrar para os outros, para aqueles que ainda tinham um resquício de consciência sob as camadas de pele morta. O murmúrio de revolta correu pelo porão como uma chama em um campo de feno seco. Eles sabiam que, se permanecessem ali, seriam devorados pela casca ou pela sede. No convés, o clima mudava drasticamente. Uma massa de nuvens negras, carregadas de eletricidade e fúria, subia do horizonte. O barômetro caía vertiginosamente. Valeriano, vendo a tempestade se aproximar, caiu de joelhos e começou a rir. Para ele, o céu estava finalmente respondendo ao seu chamado por purificação. Ele ordenou que Peixoto lacrasse todas as saídas de ventilação do porão para que a impureza não contaminasse o ar sagrado da tempestade. Dr. Munhoz tentou intervir, mas Peixoto, com um movimento brusco, sacou o revólver e o encostou na têmpora do médico.
Volte para o seu quarto, doutor. O espetáculo do capitão está apenas começando, e eu não quero que você suje meu convés com seu idealismo inútil, rosnou o imediato. A autoridade legal do Estado havia desaparecido, substituída pela lei da bala e do delírio. A escuridão da noite foi engolida pela escuridão da tempestade. O navio começou a inclinar violentamente, as ondas chocando-se contra o casco com a força de martelos gigantes. No porão, o pânico se instalou. Sem ventilação e com balanço frenético, os doentes eram arremessados uns contra os outros. O som da pele rachando agora se misturava aos gritos de terror e ao estrondo do metal sob pressão. Severina se agarrou a uma viga, protegendo o filho com o próprio corpo, enquanto a água salgada começava a entrar por fendas que ela não conseguia identificar. O navio estava fazendo água, e o capitão, lá em cima, clamava por um sacrifício para acalmar os elementos. A tensão havia se transformado em um desespero palpável, e o dilema moral de Munhoz estava prestes a ser resolvido pela força bruta da natureza e da loucura humana. O SS Anunciação era agora uma casca de nós sendo esmagada pelo Atlântico. A linha que separava a ordem do caos havia se rompido definitivamente. Valeriano olhava para as ondas e via nelas o rosto de um deus vingativo que exigia pagamento. Ele se virou para Peixoto e deu a ordem que selaria o destino de todos. Abra os porões, mas não para libertá-los. O mar está com fome, e nós temos muito que oferecer. O imediato sorriu, um brilho de sadismo prático em seus olhos, enquanto pegava o molho de chaves pesadas. No escuro das profundezas, Severina ouviu o som do cadeado sendo destravado. Por um breve momento, ela sentiu esperança, mas o que entrou por aquela porta não foi o ar puro, mas a figura sombria de Peixoto, anunciando que o julgamento final havia chegado. O navio mergulhava na crista de uma onda colossal, e o que aconteceria a seguir transformaria o SS Anunciação em um cemitério flutuante que a história tentaria, sem sucesso, esquecer. O abismo não estava apenas sob o navio, ele estava subindo as escadas. O SS Anunciação não mais navegava, ele lutava contra a própria dissolução. A tempestade que desabava sobre a costa baiana naquele fatídico 1932 parecia ter sido invocada pelo próprio capitão Valeriano. O céu, uma abóbada de chumbo e relâmpagos, lançava clarões que revelavam, por milissegundos, o rosto transfigurado do profeta no passadiço. Ele não tentava mais manobrar a embarcação. Com os braços abertos para o vendaval, ele gritava salmos deturpados, enquanto o navio subia e descia em abismos líquidos de 10 metros de altura. A pressão da água contra o casco produzia um som lancinante, como se o metal estivesse gemendo de dor, prestes a se abrir e entregar seu conteúdo às profundezas. O colapso não era apenas estrutural, era a ruína final de qualquer vestígio de civilidade. No porão, a cena era um pesadelo que desafiava a descrição. A ordem de Valeriano fora cumprida com uma eficiência sinistra pelo imediato Peixoto. As portas de ferro foram escancaradas, mas não para a salvação. Os marinheiros, armados com ganchos e correntes, começaram a arrastar os retirantes mais debilitados, aqueles cuja doença da casca já os havia transformado em estátuas vivas de dor, em direção à abertura do convés. O pretexto era aliviar o peso para salvar a embarcação da tempestade, mas o brilho nos olhos de Valeriano dizia outra coisa. Era um ritual de expurgo. Severina, assistindo ao horror, via seus companheiros de jornada serem içados como fardos de carga podre. O som que escapava daqueles seres não era humano, era um chiado seco, o atrito das crostas de pele contra a madeira úmida, enquanto eram arrastados para o abismo salgado. O doutor Munhoz, que conseguirá escapar de seu confinamento, surgiu no convés sob a chuva torrencial. Ele viu Peixoto agarrar um ancião cuja pele estava tão endurecida que ele mal conseguia fechar as pálpebras. Parem com isso! Isso é assassinato! Gritou o médico, a voz quase sumindo sob o rugido do vento. Peixoto nem se deu ao trabalho de responder. Com um empurrão brutal, lançou o velho ao mar. O corpo desapareceu instantaneamente no redemoinho de espuma cinzenta. Munhoz, em um surto de coragem desesperada, lançou-se contra o imediato, mas a disparidade de forças era cruel. Peixoto golpeou com a coronha do revólver, deixando o médico prostrado no convés, sangrando enquanto a água da chuva lavava sua honra e sua esperança. O colapso moral era completo. O Estado, a ciência e a religião haviam falhado. Sobravam apenas o carrasco e a vítima. Dentro do porão, a água já batia na altura dos joelhos. O navio estava fazendo água por uma fissura no casco, e a mistura de água salgada com os dejetos e o sangue dos doentes criava um caldo tóxico e gélido. Severina percebeu que a morte viria de qualquer maneira,
ou pela mão de Peixoto no convés, ou pelo afogamento no escuro. Ela olhou para o filho, que tremia violentamente, e tomou uma decisão nascida da ferocidade de quem já perdeu tudo. Ela não esperaria pelo descarte. Usando uma barra de ferro solta pela oxidação das beliches, ela se posicionou na base da escada. Quando o próximo marinheiro desceu para buscar mais uma oferta para o oceano, Severina não viu um homem. Viu a personificação da seca, da fome e da indiferença que matara sua família em Quixadá. O golpe foi silencioso e preciso, e o corpo do carrasco caiu pesadamente na água turva do porão. A resistência liderada por Severina foi um surto de dignidade no centro da barbárie. Outros retirantes, aqueles que ainda possuíam força para fechar o punho apesar da pele rachada, seguiram seu exemplo. O porão tornou-se um campo de batalha lamacento e escuro. Era a luta do osso contra o aço. Lá em cima, Valeriano, alheio à revolta nas entranhas de seu navio, continuava seu delírio. Ele via o Dr. Munhoz caído e acreditava ser um sinal de que a razão dos homens havia sido derrotada pela sua fé psicótica. O navio adernou violentamente para bombordo. O barulho de máquinas explodindo ecoou das profundezas. O SS Anunciação perderá seu coração mecânico e agora era apenas um caixão de ferro à deriva, entregue à fúria de uma natureza que parecia querer apagar aquela infâmia da face da terra. Peixoto, percebendo que o navio estava afundando, correu para os botes salva-vidas, abandonando o capitão e a carga à própria sorte. Mas a justiça poética das águas é lenta e implacável. Ao tentar soltar as amarras do bote, ele se viu cercado por sombras que subiam do porão. Eram os sobreviventes, liderados por uma Severina coberta de lama e sangue, cujos olhos brilhavam com uma luz que nenhum delírio de Valeriano poderia imitar. Eles não queriam o bote, eles queriam o reconhecimento de sua existência através do acerto de contas. O cerco social se fechava ali, no meio do Atlântico, onde o opressor finalmente encontrava o olhar daquele que ele tentou desumanizar. O navio deu um último solavanco, e o convés foi varrido por uma onda colossal que levou consigo carrascos e vítimas, misturando-os na democracia fria e eterna do oceano. O SS Anunciação começou seu mergulho final, mas a tempestade ainda não havia terminado. Enquanto o navio se inclinava, o capitão Valeriano permanecia imóvel no passadiço, sorrindo para o fim que ele mesmo arquitetara. Ele acreditava que estava voltando para casa, sem perceber que sua casa era o esquecimento. Dr. Munhoz, agarrado a um pedaço de madeira flutuante, viu as luzes do navio se apagarem uma a uma, até que restou apenas a escuridão e o som das ondas. O colapso da dinastia do profeta fora rápido, mas as marcas deixadas naquelas águas seriam permanentes. O que restaria dessa história quando o sol voltasse a brilhar? Onde estariam os registros daquelas 400 almas enviadas para o nada? O rastro de destruição estava apenas começando a ser revelado, e o próximo amanhecer traria à tona verdades que o governo de 1932 tentaria enterrar com todas as suas forças. O mar, porém, tem o hábito de devolver o que não lhe pertence. O desfecho estava próximo, e ele teria o sabor amargo do arrependimento e o peso insuportável de um legado de ossos. O mar, por fim, acalmou-se, mas sua calmaria era mais aterrorizante que a tempestade. Quando os primeiros raios de sol de uma manhã anêmica tocaram o Atlântico, o que restava do SS Anunciação era apenas uma carcaça flutuante, um despojo de ferro e ferrugem balançando como um berço fúnebre. Sem motores, sem mastro e sem comando, o navio tornou-se um fantasma à deriva. Semanas depois, quando o navio de patrulha o encontrou próximo à costa de Abrolhos, os marinheiros que subiram a bordo foram recebidos por um silêncio que pesava mais que o chumbo. Não havia gritos, nem orações, nem o som de correntes. Apenas o cheiro, um odor que desafiava a biologia, uma mistura de maresia e carne que a doença da casca havia mumificado antes mesmo da morte. O cenário nos porões era um relicário de horror, corpos entrelaçados em um abraço final de desespero, suas peles transformadas em estátuas de calcário e sal, preservando para a eternidade a expressão do terror absoluto. Dr. Munhoz nunca foi encontrado. Seu diário, entretanto, foi resgatado de um compartimento estanque, manchado de água salgada, mas legível o suficiente para condenar uma era. Nele, a última anotação dizia: não morremos pela seca, nem pela doença. Morremos porque deixamos de ser gente para quem detém o poder. O governo de Getúlio Vargas, ao ser notificado da tragédia, agiu com a rapidez fria da burocracia. O SS Anunciação foi rebocado para águas profundas e afundado a tiros de canhão. Os registros de embarque foram incinerados e os nomes de Severina, de seu filho e de centenas de outros retirantes foram riscados da existência.
Para a história oficial daquele 1932, aquelas pessoas nunca saíram dos campos de concentração. Elas simplesmente desapareceram na poeira do sertão. A fome, que deveria ser um problema social a ser resolvido, foi transformada em uma arma de extermínio silencioso, e o mar tornou-se o cúmplice perfeito para um Estado que não admitia cicatrizes. A tragédia do Anunciação nos deixa uma ferida aberta que sangra até os dias de hoje. Ela nos mostra que a fragilidade humana não reside apenas no corpo que adoece ou na barriga que sente fome, mas na facilidade com que a dignidade pode ser arrancada de um homem quando ele é reduzido a uma estatística ou a uma carga indesejada. O capitão Valeriano, o imediato Peixoto e os idealizadores dos currais do governo não eram monstros de outro mundo, eram homens comuns que permitiram que a ideologia e a loucura suplantassem a empatia. O peso da história não está apenas nos grandes monumentos, mas nos túmulos sem nome que descansam no leito do oceano, lembrando-nos de que a civilização é uma camada muito fina sobre um abismo de barbárie que sempre ameaça retornar. Aqui no Mentes Malditas, acreditamos que contar essas histórias é a única forma de garantir que esses mortos não morram uma segunda vez através do esquecimento. O Holocausto Marítimo brasileiro pode ter sido apagado dos livros, mas a verdade tem uma maneira persistente de emergir das profundezas. Este relato é um tributo a Severina e a tantos outros cujos gritos foram abafados pelas ondas. Se este mergulho na escuridão de 1932 mexeu com você, compartilhe este vídeo. A memória é a nossa única defesa contra a repetição do horror. Queremos saber: até onde você acha que o ser humano é capaz de ir quando o poder é misturado ao fanatismo? E mais importante, de qual lugar do Brasil ou do mundo você está nos acompanhando hoje? Sua localização nos ajuda a entender como os ecos dessa história ainda ressoam em cada canto deste país que, muitas vezes, esquece suas próprias feridas. Escreva nos comentários. Nós lemos cada um deles. O passado é um espelho turvo, e juntos estamos tentando limpá-lo, uma sombra por vez. Até a próxima imersão no abismo.